Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos meditarmos na sua palavra. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco diariamente. Ricardo Rodrigues e Rosenilda são de Caaporã, Paraíba. Também Marinho Westphal é do Rio de Janeiro. Malu Silva é de Igaraçu, em Pernambuco. Isa Cobor, ela compartilha com várias outras pessoas e é lá de Piraju, São Paulo. Terezinha de Souza Vieira também é de São Paulo, capital. Rosa é de Sinop, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens nos concedido, por Teu cuidado, por Tua proteção, pelos livramentos que nos tens dado. Neste momento, Pai, nós vamos abrir a Tua palavra para estudá-la, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a extrair lições para a nossa vida e colocar em prática, Pai. Tenhas misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo da semana e estamos na série Fogo da Provação. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Passamos por momentos difíceis e muitos não resistem. Muitos não suportam as altas temperaturas, como o crisol, né? Aquele instrumento que suporta altas temperaturas para que o material que está no crisol seja processado. No caso de metal, de ouro, de prata, ele vai ser derretido e vai ser purificado, tirado as impurezas, né, e o metal vai ficar puríssimo e ele tem que passar por esse calor. Então Deus às vezes permite que passemos por situações difíceis que às vezes parece que nós não vamos suportar, mas é para purificar a nossa fé, para aperfeiçoar, para tirar as arestas que ainda existem em nossa vida. É claro que nós nunca seremos perfeitos, né? Sempre teremos problemas, mas sempre quando Deus ele vai nos trazendo as provas e vai fazendo com que nós fiquemos mais puros, mais limpos, isso faz com que nós nos sintamos bem. Agora, o pecado ele sempre vai existir em nós, seres humanos. Agora, aqueles que passam pelo crisol, pela alta temperatura da provação e não suporta, é claro que ele vai culpar a Deus. Ele não vai dizer, eu não resisti porque eu não buscava a Deus. A pessoa nunca vai reconhecer, sempre vai colocar a culpa em Deus. Mas não, Deus ele permite às vezes porque Ele nos ama e Ele quer provar às outras pessoas que mesmo nas provações nós continuaremos sendo fiéis, igual foi o caso de Jó, que nós já citamos aqui no início do estudo dessa série, a semana passada. O Jó é um exemplo clássico de sofrimento, mas suportou ali, todo o sofrimento que ele passou. Ele não abriu a boca contra Deus. E no final Deus restituiu em dobro tudo que ele possuía. Eu sei que nós temos muitos irmãos que estão passando por situações tão difíceis e que não veem solução, mas continuam buscando em Deus, esperando em Deus. É isso que nós temos que fazer. Agradeça a Deus pela prova que está passando. É difícil, mas temos que agradecer a Deus pela prova, porque ela nos fortalece. Ontem nós falamos a respeito do que está acontecendo no mundo atualmente, não somente nas pessoas que não são cristãs, mas no meio cristão, né? A abominação de homem com homem, mulher com mulher. E isso está de uma forma tão normal que nós não nos importamos mais quando nós vemos, né, duas pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas, abraçados, se beijando no meio da rua, no meio de todo mundo, sem vergonha. Eles não têm vergonha na cara. Perderam a vergonha, perderam o temor de Deus. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com as nossas crianças.
porque elas é que estão sendo influenciadas e são elas que vêm mudando. É claro que às vezes hoje nós encontramos, né, alguma pessoa já de idade, seus 50, 60 anos, né, que foi casado com, né, uma pessoa do sexo oposto, quer dizer, o homem com a mulher com o homem, largaram a família e foram viver com a pessoa do mesmo sexo. Isso é um absurdo, pessoas de cabeça branca já. Agora, se existem pessoas maduras que fazem isso, imagine as crianças que vêm sendo bombardeadas com os desenhos, com os filmes, com novelas, com tudo que não presta. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder tempo com essas coisas. Nós temos que nós que estamos almejando viver a vida eterna com Jesus, nós precisamos, ao invés de ficar vendo essas coisas, perder tempo, horas e horas, pegar a palavra de Deus, estudar, orar, fazer uma visita a alguém que está doente, alguém que está preso, ocupar o nosso tempo com coisas úteis, coisas boas, conversar com os nossos filhos que isso não tem acontecido. E então, Deus ele tem demonstrado, né, a sua ira, mas não é, como eu disse, a ira como nós seres humanos sentíamos, tá? E essas pessoas que fazem isso, que Paulo citou em Romanos capítulo 1, homem com homem, mulher com mulher, eles sofrem as próprias consequências dessas escolhas que eles fizeram. Não é Deus que está castigando, é consequência das escolhas. Agora, Deus ele usa esse instrumento chamado crisol para nos purificar. Nós temos um exemplo na Bíblia, eu vou citar aqui com vocês, que é o caso do povo de Israel. O povo de Israel, que foi chamado por Deus para ser uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, uma nação que era para ser exemplo para as outras nações de amor e temor ao Deus verdadeiro. Eles se corrompiam, eles se afastavam de Deus, eles pecavam, eles caíam e, em consequência, vinham coisas terríveis contra a nação. Uma delas é o cativeiro, que foram levados para a Babilônia. Está aqui, olha, em Jeremias capítulo 9, verso 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Então, o profeta Jeremias, ele viveu exatamente nessa época do cativeiro do povo de Israel em Babilônia. Foram levados cativos. E Jeremias ele profetizou que isso ia acontecer, mas o povo, os líderes da nação, não acreditavam no profeta Jeremias. Jeremias ele foi perseguido por ser profeta de Deus, ele foi lançado num poço, ele foi preso num calabouço, e Jeremias ele sofreu demais e ele chorava. E até nós chamamos ele de profeta chorão, né? Mas ele chorava pela situação do povo, que Deus mandava falar e o povo não ouvia. E então Deus disse que ia depurar o povo de Israel, permitindo que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E foi o que aconteceu. Nós lemos aqui em Jeremias capítulo 9, a partir do verso 7. Jeremias 9, verso 7 até o verso 16, diz assim: vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas, falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Por que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu
os espalharei por todo o mundo até lugares de que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada até que os tenha destruído por completo. Assim, diz o Senhor dos Exércitos. Considerem tudo isso e chamem as mulheres que planteiam, mande trazer aquelas que choram em funerais. Então aqui nos capítulo 9, verso 7 até o verso 16, Deus ele diz que iria purificar o povo, depurar o povo através do cativeiro, não porque Deus queria que eles sofressem, mas porque eles haviam desobedecido a Deus. Este é o grande problema, irmãos, que nós enfrentamos em nossa vida. Nós desobedecemos a Deus, nós não queremos ouvir a sua voz, nós não queremos obedecer às suas leis e em consequência disso nós sofremos, vêm os resultados da desobediência. E Israel foi levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência. Foi uma maneira que Deus usou para poder fazer com que eles se voltassem novamente para Deus. E vejam que eles passaram cativos em Babilônia 70 anos. 70 anos é uma vida, não é? Quantas pessoas morrem antes de 70 anos? Quantas pessoas passam um pouco, né? 80, podem até chegar a 90, um pouquinho mais. Mas é uma vida, 70 anos. Então os que foram levados cativos para a Babilônia, eles lá choravam, queriam voltar para Jerusalém, mas Deus disse que seria 70 anos de cativeiro. E assim foi. Depois de 70 anos, Deus usou Ciro para promulgar um decreto dando liberdade ao povo de Israel para que voltassem para as suas terras em Jerusalém. E poucos voltaram. A maioria ficou lá em Babilônia, por quê? Porque já haviam se acostumado com a vida dos babilônicos, adorando deuses estranhos. Eles já tinham construído suas casas, adquirido propriedade, já tinham tudo lá e não queriam mais voltar para a sua terra. Então, irmãos, muitos hoje não querem voltar para Deus, não querem pensar naquilo que Jesus está preparando para cada um de nós, porque estão conseguindo aqui neste mundo tudo que querem. Riquezas, posses, fama, enfim, né? Tudo onde o coração está aqui, ó, nas coisas que consegue neste mundo. O coração não está em Deus. Vejam que o profeta Jeremias diz aqui que as pessoas, elas diziam, né, que amavam as pessoas, mas no coração elas sentiam um desejo de matar essas pessoas. Que situação! Quantas pessoas, né, chegam sorrindo pra gente, né, abraçam a gente, mas por dentro tem aquele ódio, aquele rancor contra a gente, querendo nos ferir, nos matar. Assim era o povo de Israel. Fingia amar as pessoas, fingia amar a Deus, mas no coração não sentia nada por Deus. Eles sentiam vontade de adorar ídolos, feitos por mãos humanas. E é isso que Deus condena. Deus, irmãos, Ele quer o nosso coração. Então, pode ser que estejamos passando por alguma situação em nossa vida por causa da nossa desobediência. E Deus está usando isso para nos purificar, nos trazer de volta para Ele. Assim como levou o povo de Israel de volta para a Babilônia, para Jerusalém, aqueles que quiseram sair de Babilônia, porque nem todos quiseram sair, ficaram por lá. Sabemos que muito breve Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Você pode ver o que está acontecendo ao seu redor ou no mundo e tudo mostra que Jesus está às portas. E se nós não nos voltarmos para Ele já, agora, hoje, pode ser tarde demais amanhã. Que Deus nos ajude a entender que estes sofrimentos que estamos passando pode ser um instrumento usado por Deus para a nossa purificação, para a nossa aproximação de Deus através deste momento que nós estamos vivendo. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.